Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais uma videoaula minha. Essa matéria, na verdade, gente, não é uma continuação desses exercícios daqueles que nós já vimos na última aula. Então, na teoria, a gente vai ter um pouco menos de dificuldade já, porque nós já trabalhamos com o desenvolvimento dessas questões, tá certo? Mas daremos ao mesmo tratamento que o anterior, para que nós possamos ficar melhores nesses exercícios, tá certo? Vamos começar então a fazer e qualquer coisa, vocês já sabem, né? Fórum, qualquer lugar aí que vocês possam tirar dúvida comigo, estou preparado para isso. Vamos começar o primeiro exercício agora. Nesse primeiro exercício, então, gente, na verdade, o objetivo é simplesmente calcular. Ache. Observem que na letra A, da questão 1, é x² menos 5x igual a zero. Então, reparem que nós estamos trabalhando com um caso especial em que eu coloquei para vocês que o A é igual a 1, o B é menos 5 e o C é zero. Ou seja, este é um caso que nós trabalhamos em que você pode, como para resolver, fatorar o x. Por que fatorar o x? Porque o x é fator comum aos dois termos. Então, observem na linha ali que fica no meio, que você fica x vezes x menos 5 igual a zero. Gente, quanto que uma multiplicação vai ser igual a zero quando um dos seus fatores for zero? Então, gente, ou x vai ser igual a zero, ou x menos 5 vai ser igual a zero. Tanto faz. Então, ou x é zero, ou vocês resolvem que x é igual a 5. 0 ou 5 deixam essa igualdade verdadeira. Observem que eu coloquei a forma ax² mais bx mais c, né? A igual a 1, b igual a menos 5, c é 0, para vocês se familiarizarem. Em outros exercícios, nós também vamos fazer assim, o que não quer dizer que seja obrigatório vocês sempre escreverem o A, B e o C. Eu acho que facilita, mas há casos em que vocês vão estar tão familiarizados que vocês não precisam, de fato, escrever, tá bom? Aqui agora na letra B e na letra C, gente, é uma continuação. Eu escrevi, por exemplo, na letra B, quem era o A, o B e o C, já na letra C não. Por quê? Para mostrar que dá para resolver esses casos, você podendo ou não fazer essa identificação. Na letra B, A é menos 1, por que eu marquei isso? Para vocês lembrarem que quando a letra está sem nada, a incógnita, no caso, para ser bem preciso, quando a incógnita não tem número antes dela, quem está atrás dela é 1. Como tem um negativo, menos 1. O B é 12 e o C é 0. Observem o que eu fiz. Coloquei x em evidência. X vezes menos x mais 12 igual a 0. Então, ou x é 0 ou x é 12. 5x² mais x igual a 0 na letra C. Coloquei x em evidência. X vezes 5x mais 1, ou x é 0, ou 5x mais 1 é 0. Passo menos 1 para o outro lado, dividindo, x é igual a menos 1 sobre 5. Nas letras D e E, gente, não tem nada de diferente em relação a B, C e A. Então, eu só marquei A, o B e o C em cada uma delas, para vocês perceberem que todas as vezes em que o C for 0, eu estou colocando x em evidência. Mas vamos falar da letra F, gente. x² mais 16. Observem que nesse caso não é o C que é 0, é o B. O A é igual a 1, B é 0 e C é 16. Como é 16 positivo aqui, como que a gente faria para resolver? x² mais 16 igual a 0. x² igual a menos 16. Gente, não há nenhum número que elevado ao quadrado dê resposta negativa. Então eu escrevi ainda x igual a mais ou menos raiz de menos 16. Eu fui bastante chato no sentido técnico, porque isso não existe. Não há solução em reais. Eu coloquei as duas maneiras, escrita e a solução, a técnica, né? A parte com símbolos. Mas, gente, observem sempre isso dessa questão da letra F, que se x² mais 16, x² teria que dar um número negativo para somar com positivo e dar um número igual a 0, tá bom? A letra G, galerinha, é um outro caso específico em que B e C são 0. Na verdade, gente, sempre que B e C forem 0, x vai ser 0, a resposta de x sempre vai ser 0. Porque vocês vão ter um número multiplicando x² dando 0. Para
isso dá zero, x vai ter que ser zero sempre. Então, sempre que existe alguma coisa na forma da letra G, a resposta é zero. Mas vai ser muito incomum aparecer, tá? Na letra H, menos x² mais 25 igual a zero. Opa! Aqui vamos ver. A é menos 1, B é 0, C é 25. Eu jogo menos 25 para o outro lado, né? Eu transfiro e dá menos x² igual a menos 25. Multiplicando os dois lados por menos 1, x² igual a 25. Tiro a raiz quadrada de 25 e coloco o mais ou menos. Gente, sempre se lembrem de colocar o mais ou menos. X é igual a mais ou menos raiz de 25. X é igual a mais ou menos 5. Beleza? Bem, galerinha, depois da questão 1 aí, nós vamos ter que fazer interpretação na questão 2. Na letra A, ele pede, né, sempre para calcular o valor de x e fala que o quadrado de x é igual a 16. Gente, o quadrado de x é x ao quadrado. E se é igual a 16, x é igual a mais ou menos raiz de 16, x é igual a mais ou menos 4. Observem, a operação contrária da potência é a raiz. É por isso que quando dá x ao quadrado igual a 16, eu tiro a raiz do outro lado. Na letra B, o dobro do quadrado de x igual a 8. O dobro do quadrado. O quadrado de x é x ao quadrado. Seu dobro é 2 vezes isso. Então, 2x² igual a 8. Você resolve que x² igual a 8 dividido por 2, que é igual a 4. X igual a mais ou menos 4. X igual a mais ou menos 2. Na letra C, é a soma do quadrado de x com 9 é igual a 0. Observem, quadrado de x é 0. E eles falam que a soma do quadrado de... Eles falam na questão seguinte, que a soma do quadrado de x com 9 é 0. Portanto, x² mais 9 é igual a 0. E que nos leva que x² é igual a menos 9 e que não tem resposta. Porque nenhum número ao quadrado tem valor negativo. Na letra D, o quadrado de x é igual ao triplo de x. Gente, o quadrado de x é x², o triplo de x é 3x. Então, x² igual a 3x, põe o 3x para o outro lado, x² menos 3x igual a 0, coloca x em evidência, então ou x é 0 ou x é 3. Na letra E, para finalizar, a diferença entre o quadrado de x e 4 igual a 5. Então, quadrado de x é x ao quadrado. X ao quadrado menos 4, que é a diferença, é igual a 5. Resolvendo, você obtém as respostas menos 3 e 3. Legal? Vamos para a próxima. Agora, já na questão 3, vejam o seguinte. Nós temos retângulos e nós temos o valor da área dada. Gente, o que é a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, para vocês calcularem a área de um retângulo, vocês pegam a base que vocês têm, multiplicam pela altura e obtêm a resposta, ou resultado. Vejam que, por exemplo, na letra A, o lado é 2x e o outro lado é 4x. A área é base vezes altura. No caso, 2x vezes 4x. 2 vezes 4, 8. X vezes x, x ao quadrado. Mas nós sabemos que 8x² é igual a 512. Como que eu sei disso? Eu sei disso, gente, porque o exercício me deu que a área do retângulo era 512. Então, eu posso afirmar que 8x² é igual a 512. E aí eu começo a resolver e chega num ponto interessante, em que x é igual a mais ou menos 8. Gente, menos 8 nesse caso não pode. Por que não pode? Não pode porque um lado não pode ser negativo. Se trata de um retângulo. Como é um retângulo, x só vai poder ser positivo, no caso, 8. Tá claro isso, gente? É sério, escutem de novo a minha explicação. Letra B. X e 3x. Nós sabemos que a área é base vezes altura. X vezes 3x. Se 3x quadrado, nós sabemos pelo desenho que a área é 27. Então, 3x² é 27. Nós obtemos a resposta que x é igual a mais ou menos 3. Não pode ser menos 3, por quê? Porque é uma figura geométrica que não pode ter lado negativo. Logo, a resposta é só x igual a 3. Vejam, galerinha, que na questão 4 nós temos um grau crescente de complexidade.
Na letra A, né, no caso no quadrado A, o lado é x e a área é 625. Como a área de um quadrado é lado vezes lado, fica que x quadrado é igual a 625, basta tirar a raiz, x é igual a 25. Aqui nessa questão, gente, só vai poder ser resposta positiva. Por quê? Porque é figura geométrica, não pode ter nada negativo. Vejam que no B, x quadrado é igual a 1000. Quando vocês forem tirar a raiz de 1000, 1000 não tem uma raiz exata. Então a resposta é 10 raiz de 10. Também positiva. No C, prestem atenção na pegadinha. O lado não é x, é x mais 1. Por quê? Porque tem o lado x e o pedacinho de 1. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a 400. Então, vocês tiram a raiz, fica que x mais 1 é igual a raiz de 400, x mais 1 é igual a 20. Então, x é igual a 20 menos 1, que é igual a 19. Por que só positivo, gente? Porque é uma figura geométrica, é um quadrado, então não pode ter valor negativo. E no D, x mais 2, tudo ao quadrado, é igual a 900. Tira a raiz de 900, que dá 30. X é igual a 30 menos 2, que é igual a 28. E também só é o valor positivo, porque se trata de uma figura geométrica, no caso de um quadrado. O enunciado da questão número 5 fala o seguinte, gente, que para construir uma piscina, Flávio ocupou uma superfície quadrada de 121 metros quadrados. Qual é a medida dos lados dessa superfície? Bem, observem que eu fiz o desenho do quadrado e lembrei o seguinte, que se eu não sei quanto vale o lado vale x. Se o lado vale x, e eu sei que a área do quadrado é lado vezes lado, então a área do quadrado é x ao quadrado. Só que eu sei que vale 121. Então, x ao quadrado é igual a 121. E x é mais ou menos raiz de 121. X é igual a mais ou menos 11. Como a piscina existe, x é 11. O lado da piscina é 11 metros. Na sexta questão, gente, ela pede para observar o retângulo e determinar suas dimensões. Observem que os lados do retângulo é x mais 4 e x menos 4. E que a área do retângulo é 128 metros quadrados. Como a área de retângulo é base vezes altura, você multiplica x mais 4 por x menos 4, como eu fiz aqui embaixo, e obteve x quadrado menos 16 como resposta. Só que nós sabemos que a área é de 128 metros quadrados. Então a gente iguala x quadrado menos 16 é igual a 128. Dá que x quadrado é igual a 144, x é igual a 12, certo? Boa! E com isso, meus amigos, já resolvemos bastante coisa de equações incompletas e estamos partindo agora para um novo mundo, que são as equações completas, onde veremos, enfim, a famosa fórmula de Bhaskara. Tá bom? Até logo!